Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. Eu tô sabendo, através de um passarinho verde que me contou, que você vai começar o processo de virar jacaré ainda essa semana. Conta tudo, Corinha. Então, eu estou contando os dias, as horas. Na sexta-feira, eu vou virar um jacaré. Ou vou, pelo menos, tomar a primeira dose da virada do jacaré. Vai iniciar E o aí, processo. vou iniciar o processo. Talvez eu seja transformada em lagartixa. E, posteriormente, com a segunda dose, eu vire um jacaré. Que Mas, emoção, Corinha. Você tá cara, eu estou muito emocionada? feliz. Eu tô. De verdade, tô com uma sensação assim de é engraçado, é um misto de antecipação e um medo também que falte a vacina na hora que eu chegar lá, sabe? É aquela ideia de que é um primeiro passo rumo à normalidade, cara, não dá nem para descrever o tanto que isso mexe com a gente, sabe? Ah, eu tenho certeza que mexe e emociona quem está tomando a vacina, quem está em volta. A sua família deve estar comemorando também, assim como vocês comemoraram a vacina da sua mãe, né, da dona Nora. A mamãe foi pioneiríssima no lance, né? Porque com a idade dela, ela estava lá logo, acho que a primeira semana ela já estava no lance, né? Mas ela não virou um jacaré, curiosamente. Eu, quando converso com ela, pelo Skype, assim, não virou um jacaré. Mas eu quero saber se vai alguém com você para fazer um videozinho, tirar uma foto, se você vai fazer uma selfie, vai pedir para alguém Não, filmar. olha, eu vou te dizer que tem uma coisa que está me deixando super preocupada, Hum. porque eu tenho visto uma profusão de vídeos desse tipo, do pessoal aplicando a vacina e não aplicando, sabe como é? Ah, sim. Espe- Espetando a pessoa e tirando aquela seringa cheia. Sim, eu já vi muitos vídeos desses também. Pois é, então isso eu estou com muito medo de acontecer. Mas você fica de olho, Corinha. Agora, Não, eu que sempre olho para o outro lado, fecho os olhos quando tomo injeção, esse tipo de coisa, eu dessa vez vou ter que ficar super esperta, porque fico de fato preocupada, sabe? Agora, quando a gente vê esse tipo de imagem, né, Cora, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é como é que um ser humano tem coragem de, numa situação dessa que a gente está vivendo, agir com essa falta de tudo, né? De caráter, de honestidade, enfim, de absolutamente tudo, né? Como é que pode? Eu acho que isso é crime hediondo, sabe? Sim, também acho. Porque não é só a questão do comércio clandestino das vacinas. É a ideia de que você dá a uma pessoa a falsa sensação de segurança de que ela está vacinada e não está. Claro. E aí essa pessoa vai para a rua e se contamina e morre. Olha, o peso na consciência que uma pessoa normal carrega com isso, e eu digo normal porque a pessoa que faz isso, evidentemente, é normal. Não, com É certeza. uma De pessoa normalidade não tem criminosa, né? nada. É um crime, exatamente. É uma pessoa criminosa. Quando eu vejo uma pessoa fazer uma coisa dessa, é o que eu te falei. Assim, eu fico. Eu quero não acreditar que aquilo está acontecendo, porque é tão inconcebível na minha cabeça isso. Né? Você saber que essa pessoa vai sair dali achando que está imunizada e não está. É, né? Horrível, né? O que falta nessas pessoas? Falta tudo, né? Falta humanidade, principalmente, né? Cara, são criminosos. A gente não consegue nem dimensionar o que é É. isso. Eu não consigo. Eu não sei, cara. Realmente não sei. Mas, Corinha, você presta muita atenção, você olha para o seu braço, não olha para o outro lado e vai com alguém para registrar esse momento, porque eu quero ver fotos e vídeos desse momento, Cora. Olha, foto eu garanto pelo menos uma com certificado de vacina na mão. Eu não sei se eu vou conseguir levar a Bia, porque a Bia está trabalhando feito uma doida, né? Sim. Então,
Mas eu já pensei que provavelmente o que eu vou fazer vai ser pedir a pessoa que está na fila atrás de mim para ela fotografar. É isso. Não deixe de registrar esse momento, porque ele é histórico. E eu tô, como eu falei num outro programa, eu tô curtindo muito ver os meus conhecidos, os familiares dos meus amigos, os meus familiares se vacinando com fotos. Depois dá para fazer um quadro comemorativo. Não, eu tô tão emocionada, sabe, que eu realmente acho que é um momento fundamental. Eu acho que tanta coisa importante aconteceu para a gente poder tomar essa vacina, a velocidade com que essa vacina foi desenvolvida, né? O Claro. que ela representa para nós em termos de normalidade, de uma volta à vida. Nossa, nem sei, nem sei. Tudo que eu posso te dizer é que eu estou profundamente emocionada, Ah, é muito lindo, Cori. contando os dias mesmo para ser vacinada, sabe? Ah, também, estou muito emocionada. E olha, a gente vai começar o nosso programa. A gente vai tentar fugir um pouco do assunto da pandemia. A gente não consegue muito porque é o que a gente está vivendo, né? Mas nesse programa, na nossa reunião de pauta, a gente falou: não, vamos escolher duas pautas que não têm a ver, assim, pelo menos, né? Olhando para elas, assim, num primeiro momento, a gente não consegue ver muita. Ligação com a pandemia. Então a gente começa chamando a atenção para uma matéria recente da Super Interessante, que fala sobre um profissional quase invisível para a maioria das pessoas. Aí a gente quer saber o seguinte: você sabe o que é um prático de navio? Se não, a gente explica. Ele é simplesmente o cara, o profissional mais bem pago do porto, que assume o comando de embarcações gigantescas para manobrá-las em locais estreitos. Para você ter uma ideia, em quase todos os lugares em que há navegação em áreas restritas, um prático entra em ação para dar apoio ao comandante. A gente está falando disso porque recentemente um navio de 400 metros e 200 mil toneladas encalhou no canal de Suez a caminho do porto de Roterdã, na Holanda. E nossa amiga Cora Ronay comentou comigo que estava acompanhando essa aventura como se fosse Copa do Mundo, né, dona Cora? Sim, olha, mas num ano que já teve, quer dizer, num ano não, num período, numa temporada, porque eu agora botei a pandemia numa coisa de ano, mas é evidente que já foi um ano, já foi. Mas nós já tivemos praga de gafanhoto, temos essa pandemia. Ah, e aí, coisa inimaginável, não passaria nunca pela cabeça da gente, né? Um navio se atravessa no canal de Suez. E a primeira reação da gente é: ó, tem um navio encalhado lá. Mas a gente não tinha se dado conta da quantidade de produto que passa por ali. Sim. Quer dizer, o grosso, a gente fica vendo os aviões chegando com as vacinas e tal, mas a gente se esquece que o grosso do transporte de produtos ainda é por via marítima, né? 12%, Cora, do comércio mundial circula pelo canal de Suez. É Pois muita é, coisa. 12% você vê, é coisa para burro, porque a gente está falando de todo o comércio mundial, né? Sim, sim. E hoje, a verdade é que hoje você não compra uma coisa que não tenha sido feita na China ou no Vietnã. Qualquer coisa. Agora mesmo, sei lá, chegou um novo telefone aqui para teste, que me deu a exata noção da coisa da globalização. Porque é um aparelho que, na verdade, a gente, quando recebe aparelho para teste, a gente recebe aparelhos que ainda não chegaram ao mercado brasileiro, que vieram um pouco antes daquele lote que vem para o Brasil. Então, esse aqui é destinado ao mercado tailandês. Suponho, porque a etiqueta dele está toda em tailandês, está vendo? Uhum. Mas ele é um produto feito na China. Então, você imagina um produto feito na China, destinado ao mercado tailandês, com aquelas lindas letras tailandesas, que a escrita tailandesa é uma escrita cheia de bolinhas e curvas e muito bonita. Parece uma obra de arte mais do que um idioma ou uma letra ou qualquer coisa assim. E acaba vindo para o Brasil. Então você vê que coisa surreal, né? Uhum. Quantos pontos do mundo envolvidos numa reles caixinha que chega à mão da gente, né? É verdade. E você ficou acompanhando mesmo, né? Você ficou aflita com isso. Fiquei porque eu descobri
Tem um site que eu adorava na época pré-pandemia, que é o Flight Radar 24, que é o radar dos voos 24 horas, que mostra todos os aviões, a rota de todos eles, número do voo, especifica tudo. Então, eu ficava olhando aquilo, mesmo quando eu não estava viajando, eu olhava para isso como um modo de relax, assim, como eu olho para os meus peixinhos no aquário, eu adoro ver o Flight Radar, porque você vai acompanhando um voo, ponte aérea, ou voo que sai de Los Angeles para Tóquio, ou qualquer coisa assim. E é um mapa interessantíssimo, porque tem muita informação geográfica, inclusive, né? Você vê as rotas, você vê os países, você vê os grandes hubs. Você olha, eu estou olhando para esse mapa nesse momento, enquanto falo com você. Os Estados Unidos, você nem vê o chão. Isso hoje, hein? Estamos falando aqui de pandemia ainda, de voos, poucos voos e tal. Você não vê, os aviõezinhos são desenhados em amarelo ou azul. Então, essa superfície dos Estados Unidos está completamente coberta. Você tem rotas entre Estados Unidos e Europa, mas muito menos do que você tem quando a navegação está normal, quando o trânsito de passageiros está normal. Sei. Na África, no Brasil, você tem uma coisa mais ou menos, mas bastante vazia. A Argentina vazia, engraçado, né? Quando você chega na Europa, você tem outra aglomeração de aviões gigantesca, a Ásia, nem falar. A África é um claro enorme. E aí você tem aquele fenômeno das Coreias, né? Que é sempre curioso de ver, porque a Coreia do Norte sempre super movimentada e a Coreia do Sul sempre movimentada e a Coreia do Norte um deserto. Na Austrália você tem uma margenzinha litorânea de aviões. Então, o que isso te revela sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai de um lado para o outro, né? É fenomenal você olhar um site desse. E eu descobri que existem 2 sites que fazem a mesma coisa com o tráfego marinho. Então acho que um deles se chama Find the Vessel. E você consegue acompanhar os navios, é isso? E Vessel Finder se chama, que eu acabei gostando mais. E você tem a mesmíssima coisa feita com navios. Aí você tem os mares do mundo inteiro cobertos de navio. E é uma coisa que você não tem ideia na vida real, porque mesmo quando a gente anda de navio, a gente tem a sensação de que tem muito mar, de que a gente está sozinho, a gente não vê outros navios, né? Quando você olha esse mapa, que marca navio por navio, te dá filtros também do que é cargueiro, do que é navio-tanque, do que é navio de passageiros, enfim, todo esse tipo de plataformas de petróleo, você não vê o mar. É tanto navio que fica uma coisa coalhada, parece um aquário super povoado de peixinhos, sabe? E é surpreendente, né? É surpreendente para a gente, porque esse ritmo marítimo, né? Esse tráfego Não, a gente nunca marítimo, teria imaginado isso. a gente jamais vai imaginar, porque a gente pode até imaginar um pouco mais o de avião, porque o avião está muito mais presente na nossa vida do que o navio, né? O meio de transporte avião é muito mais presente na nossa vida, porque a gente faz ponte aérea, todo mundo já viajou de avião para um lado ou para o outro, né? A maioria das pessoas já viajou de avião, então é curioso, né? Você realizar que tem tanto navio em trânsito, né? É uma maluquice, cara. E o programa, a página é tão boa que você é igual dos aviões. Você põe o cursor em cima de uma pintinha qualquer dessas e ele imediatamente te diz que navio é aquele. E ele te diz, ele te dá vários dados sobre o navio, ele te diz qual é o destino, ele te diz a velocidade, ele te diz a rota, a tonelagem, coisas que eu nem sei o que são, sabe? Um bom passatempo é. É maravilhoso, e aí você vê que mundo complexo
esse que a gente vive, né? Como tem coisa maravilhosa no mundo. Mas a gente estava falando dos práticos. Pois é. Eu tinha descoberto o prático uma vez, assim, que eu tinha casado há pouco tempo. E uma amiga minha se casou com prático. Eu nunca tinha ouvido falar em prático. Eu não sabia que isso existia. O prático não trabalha nos navios. O prático trabalha no porto, né? Uhum. Quando o navio chega, ele pega um barquinho pequeno, vai até o navio. E ele assume o navio. Exatamente. Ele estaciona, ele é como se fosse um parqueador de navios. E é uma das profissões mais bem pagas do mundo. É verdade. Só para dar alguns detalhes aqui, Corinha, esse incidente que aconteceu aí no canal de Suez provocou um engarrafamento de 200 navios e um prejuízo estimado em 9 bilhões e meio de dólares por dia. E aí é para evitar problemas dessa magnitude que o prático é tão importante. Ele conhece tudo sobre as correntes marítimas, os ventos, os bancos de areia e as pedras que atrapalham a circulação na região pela qual ele é responsável. Agora, olha só, os práticos são super nerds e muito bem remunerados, assim como você estava falando, né? Que é uma das profissões mais bem remuneradas do mundo. Eles precisam passar, disso eu não sabia, eu também não conhecia os práticos, eu fiquei conhecendo agora quando eu comecei a pesquisar aqui para a nossa conversa. Eles precisam passar numa prova muito cabeluda, aberta a pessoas de qualquer área para exercer a profissão. Fora isso, ainda tem uma prova oral em inglês, mais cabeluda ainda, onde o candidato explica como faria uma determinada manobra apresentada pela banca. Uma prova física também é realizada, já que 3 ou 4 práticos morrem por ano na hora do embarque, que é uma hora muito importante. Agora, isso é só para ter a oportunidade de fazer a autoescola, tá? Que dura 1 ano. Para ser prático na prática mesmo, você fica em observação por volta de 4 meses, precisa realizar 600 manobras sob supervisão em todas as condições meteorológicas possíveis. Depois, o candidato ainda passa por inúmeras experiências sozinho. Aí sim, ele está pronto para exercer a profissão. 96% dos acidentes que acontecem com grandes embarcações não tem um prático a bordo. Daí se vê a importância desse cara, né? E por desempenharem um trabalho muito estressante, os práticos são avaliados periodicamente por médicos e psicólogos. Tem que ganhar bem mesmo, né, Cora? Porque eu não sabia da Nossa, metade dessa história dos práticos e como é um trabalho exigente. para quem está curioso, os salários vão de 50 mil a 300 mil reais por mês. Olha isso. É um novo É, uma, mundo que se abre, né? Para mim é um novo mundo ele, que se abre. é porque o que acontece, o prático, ele conhece aquele porto como ninguém. Uhum. Porque, se você pensar bem, o comandante do navio, ele não tem como conhecer todos os portos. Ele está trazendo uma carga do navio de um ponto A para o ponto B, e depois vai para o ponto C, D, E, enfim. E cada porto você tem os seus segredos, os seus macetes, né? Sim. Eu fiquei muito impressionada com essa história toda e realmente é um assunto que a gente não domina, que não está no nosso dia a dia e que eu fiquei muito impressionada, tanto com o prático quanto essa coisa da navegação. E agora você dizendo que tem esse site, eu nem sabia, porque o do avião eu sabia que tinha, eu nem sabia que tinha o site que você acompanha os São navios. dois sites, Pois é, olha que incrível. na verdade, de navios. O outro é o Maritime Traffic ou qualquer coisa assim. Mas são dois sites sensacionais. Muito bem. Eu depois foi preciso foi preciso essa confusão toda para eu me lembrar de como eu adorava ficar olhando os aviões. Eu esqueci da minha vida pregressa, tu tá vendo? Os Tá meus vendo? hobbies de uma vida ativa. Tá vendo? A gente prometeu que não ia falar de pandemia, mas não tem como, porque a pandemia está presente, né? A gente acaba esquecendo as coisas que a gente fazia antes, né? Que coisa, cara. Eu quando. Sabe aquela hora que você senta no computador e tenta pensar no que você vai escrever? Eu ficava olhando os aviões. Eu volta e meia pegava o Flight Radar e ficava olhando os aviões, quem está chegando, quem está saindo. Isso aí deve ser igual o Instagram, rede social, que você vai para passar uns 5 minutinhos, quando você vê, você tá 1 hora e meia vendo os aviões, né? Isso, exatamente. Tá 1 hora e meia nas redes sociais achando que tá há 5 minutos, né? Você se perde completamente, nem sabe por que você ligou o computador mais. Exatamente. Não, mas é um tipo de site que é um pouco como um aquário, pacifica, você fica olhando
e você se distrai com o movimento, você não vê a rigor, mas aquilo se mexe, né? Sim. É uma ótima Então, terapia, né, Corinha? você vê onde é que estava o aviãozinho, onde é que está agora. É lindo, eu acho muito bonito de ver. Muito bem, a gente muda de assunto agora, assunto completamente diferente. A gente vai falar sobre polvos. Olha só, cientistas brasileiros descobriram recentemente que o polvo pode ter um sono muito parecido com o dos humanos, com fases semelhantes ao sono profundo e ao sono REM. As descobertas mostram como o sono pode ter evoluído de maneira parecida em criaturas muito diferentes e sugere que os polvos podem experimentar algo próximo de um sonho. Já se sabe, inclusive nós demos a dica aqui no programa do livro Outras Mentes, do professor Peter Godfrey Smith, que faz um scanner, né, dos polvos como a gente nunca viu, que os polvos têm habilidades especiais de aprendizado, incluindo a capacidade de resolver problemas e outras questões cognitivas sofisticadas. De acordo com os pesquisadores, investigar o sono dos polvos era um ponto de partida para compará-los neurobiologicamente e psicologicamente com os mamíferos. Corinha, eu sei que você é fã dos polvos, inclusive foi você que deu essa dica, né, do Outras Mentes, no ano passado, para os Uhum. nossos ouvintes, e eu acabei lendo e adorei. Então eu sei que você é fã deles, e eu virei fã também depois que eu li o livro. E quanto mais o tempo passa, mais se descobre sobre esse animal que está se revelando quase um primo nosso, né? Daqui a pouco vão descobrir que o polvo é muito melhor que os humanos, né? Ou você já não tem mais dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Zero dúvida. É Olha, impressionante, né? o erro da gente é a gente achar que a gente é superior porque a gente construiu civilizações, porque a gente grava podcast, porque a gente criou esse mundo à nossa volta. Mas tem muitas criaturas muito bem habilitadas para viver o mundo à maneira delas. E eu acho que é uma espécie de preconceito a gente supor que as nossas habilidades são maiores ou melhores, sabe? Eu acho os povos uma coisa absolutamente genial. E acho que se eu voltasse hoje na minha vida, assim, para aquele momento que você vai ser quando crescer, eu provavelmente faria alguma coisa ligada à biologia ou ao estudo do mar. E certamente ia me interessar muito por povos. Eu acho eles fascinantes, sabe? E você ainda tem uma relação muito forte com o mar, né? Porque você gosta de mergulhar, você gosta desse mundo submarino, né? Adoro, adoro, cara. Isso eu teria feito com certeza na minha vida. Assim, na verdade, uma das coisas que mais me influenciou, uma das leituras que mais me influenciou, foi um livro do Almirante Paulo Moreira da Silva, que se chama O Desafio do Mar. Não é um livro muito grande, na verdade, é um livro pequeno, mas esse almirante criou o projeto Cabo Frio. Foi uma das primeiras pessoas que falou sobre o problema da poluição do mar, da importância da preservação do mar e dos peixes aqui no Brasil. Depois nunca mais foi publicado, teve 2 edições e depois desapareceu do mapa, mas eu conservo um volume aqui ao meu lado, porque eu acho esse livro tão importante, sabe? É um livro que saiu em 1970, você imagina. Olha. E eu acho sensacional. E me causou um impacto naquela época que eu teria feito oceanografia ou qualquer coisa assim, mas depois a vida vai empurrando a gente daqui para cá, de lá para lá, e eu acabei fazendo jornalismo. Mas se a minha vida seguisse um roteiro pré-planejado, provavelmente eu não estaria aqui com você agora, estaria num laboratório qualquer, fuçando coisas marítimas, estaria muito mais em forma do que eu estou hoje, evidentemente, bem bronzeada. Mas ainda bem que a vida te trouxe para cá, Corinha. Ainda bem que a vida fez você cruzar o meu caminho. Deixa para mergulhar só de hobby, tá? Não, isso eu já não mergulho há muito tempo, porque para você mergulhar, você não pode estar tão gorda quanto eu estou. Por outra, você pode, mas a questão é, você precisa de muito lastro. Quanto mais gorda a pessoa, você sabe que a gordura flutua, né?
Então você precisa de peso. Quer dizer, é meio incongruente isso, né? Porque a pessoa, você dirá, a pessoa mais pesada, ela vai afundar, Uhum. não é verdade? Mas não, ela não afunda. Então você tem que descer com a quantidade de lastro que é humilhante. É quase uma declaração de peso Entendi. para os colegas a bordo, entendeu? Do barquinho, quando você está. E aí eu acho fim da picada, porque aquelas pessoas bem magrinhas usam 2 lastros, né? Aí você tem que ir com 20, não, not really. Isso aí eu não é um vexame pelo qual eu quero passar. Mas se algum dia eu voltar a entrar em forma, eu não desisti de todo da ideia de voltar a mergulhar. Não, não desiste não. E não desiste de entrar em forma porque, né, a pandemia fez com que a gente comesse mais, muitas pessoas engordaram, você está dizendo que engordou, mas eu dou uma força para você Engordei muito, cara, muito, ir para muito. os trilhos e fazer uma dieta, fazer exercício e voltar a mergulhar, né? Que é uma coisa que você gosta tanto, vai fazer tão bem para você. Agora, Corinha, por falar em polvo, o filme Professor Polvo, sobre o qual nós falamos tanto aqui, né, que a gente gostou tanto de assistir, eu assisti acho que 2 ou 3 vezes, assisti uma vez, depois assisti mais 2 vezes com o Eu Theo, porque ele também. adorou. Pois é. E a cada vez que você assiste, você descobre coisas novas. É um filme a cada vez que você assiste, né? Um filme diferente a É, cada vez que você assiste. E ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário agora esse ano. E aí, para os nossos ouvintes que ainda não assistiram, tá fácil. Tá na Netflix, é só você acessar lá a plataforma e assistir, porque vale a pena e é muito merecido, né, Corinha? Você, inclusive, cantou essa pedra aqui quando a gente falou do documentário, você falou, se esse documentário não for indicado ao Oscar, eu não sei o que está acontecendo com a academia, porque tem que indicar, né? Assim, não tem como esse filme não, passar despercebido, né? é um dos documentários mais interessantes que eu já vi, porque ele foge, a coisa do o documentário de vida selvagem em geral, ele mantém um distanciamento dos animais. Quer dizer, mesmo quando eles dão nome para os animais, que é uma coisa que eu detesto, você volta e meia ver esses documentários que dão nome à Ritinha, o Uhum, uhum. Joãozinho. Eu tenho um ódio disso mortal. O, porque isso é uma tentativa de aproximação que não tem nada a ver com a realidade do animal. O animal não tem nome, né, poxa? É. O, mas aqui há uma intimidade real. O documentarista desenvolveu uma relação pessoal com o povo. Há é uma relação entre duas pessoas, sendo que É, uma não é humana. é É uma verdade. pessoa humana e uma pessoa octópode. Whatever, como é que a gente pode chamar isso, mas é uma relação intensa, é uma, é uma relação que, inclusive, desperta algumas paixões na gente. E eu até hoje não me conformo dele não ter defendido ela dos tubarões, ali naquele momento que Uhum. ela perde um dos tentáculos. Por outro lado, eu reconheço que ela ter perdido aquele tentáculo foi muito curioso, porque a gente descobriu que o tentáculo cresce. É, se regenera completamente, né? É uma coisa impressionante. Mas eu achei covarde e achei que ele desapontou ela, sabe? Eu acho que é difícil a gente julgar, né? Mas eu acho que no lugar dele eu não conseguiria também. Eu faria alguma coisa para salvar aquele animal. Porque o problema é o seguinte: quando você está filmando na África, digamos, você está lá filmando um bando de caribus e de leões, e os leões querem comer aqueles bichos, você não vai se meter no meio. Mas aqui, eu acho que a polva teve um comportamento mais audacioso porque ela estava com um amigo grande. Então, a partir desse momento, ele não tem como não se misturar. A partir do momento que ele liga a câmera, ele já tá se Já misturando. está se E misturando. nessa relação longa que eles tinham, você percebe que ela tinha uma grande confiança nele. Uhum. Então, eu pessoalmente acho que ele traiu a polva e eu fiquei muito arrasada com isso. Eu também fiquei arrasada com isso, mas isso não tira do documentário o valor dele, né? É Não, isso impressionante. acrescenta. Isso só Isso acrescenta, acrescenta. exatamente, exatamente. E vou Porque isso, ficar. isso dá uma dimensão dramática. É, Você vai discutir isso, você vai para a mesa do bar depois conversar sobre o filme,
É mais uma camada para você conversar. Então, eu acho esse filme uma das coisas mais extraordinárias que eu vi nos últimos tempos. É verdade. E só para a gente fechar esse papo, saiu recentemente, a gente falou, né, sobre o Oscar no programa passado, e saiu recentemente uma notícia de que a academia está repensando a história de ser 100% presencial e não permitir que os convidados participem remotamente. A gente tinha falado sobre isso num dos nossos programas e realmente estava esquisito, né? Porque nesse momento você também Não, impor isso aos convidados, né? Quer dizer, impor não, você não vai impor, o convidado vai acabar não indo, mas de qualquer maneira, muita gente poderia ficar de fora por escolher não ir, né? Até porque muitos dos indicados não estão em Los Angeles, então eles precisam realmente se deslocar. E eles estão repensando. Eu achei muito bom que a academia repense nesse momento tão delicado, né, Cora? eu achei uma loucura fazer uma coisa presencial. Eu não acho que a gente esteja em momento de fazer coisas presenciais. Inclusive uma coisa que não está me caindo bem assim na minha cabeça são as Olimpíadas. É verdade. Por mais que não venham turistas, sei lá, cara, eu não estou achando que o mundo está pronto para ter Olimpíadas. Toda vez que eu vejo anúncio das Olimpíadas na televisão, aquilo me cai mal. É. Me cai profundamente mal. Assim, tipo, falta de noção dessas pessoas, sabe? Eu entendo que há um investimento brutal ali, eu entendo que os atletas se esforçaram, sei lá quantos anos, que isso para eles é a razão da vida deles. Mas tem uma pandemia, pô. Então eu não sei. Eu fico bem surtada com isso, sabe? Eu também estou apreensiva com essa Olimpíada. Vamos ver, né? Tem tempo até lá para, de repente, Eu virei uma pessoa voltarem muito atrás. covarde com a pandemia, ou talvez eu tenha virado uma pessoa realista, não sei. O Acho que é fato é muito mais que, realista do que covarde, Corinha. o fato é que eu acho que não se brinca com vírus, sabe? Que a gente tá num momento tenso da nossa história, enfim. É verdade. Corinha, chegamos ao fim do nosso programa. Passa muito rápido. Agora que a gente está fazendo uma versão pocket do nosso programa, está passando muito rápido. Mas temos nossas dicas ainda. Então eu quero saber o que você tem de dica Temos. hoje. Olha, a minha dica é um dos melhores romances que eu já li, que deu origem a um dos melhores filmes que eu já vi. Se chama Debaixo do Vulcão, de Malcolm Lowry. Blurb que tem na capa, blurb, é aquele trechinho pequenininho que recomenda o livro. É do New York Times e diz assim: um dos romances mais importantes do século XX. Eu totalmente concordo com isso. Então, esse livro eu acabei de receber hoje, portanto, ele deve estar chegando às livrarias nesse exato momento. A tradução é do Zé Rubens Siqueira, a edição é da Alfaguara. E eu adoro esse livro. Esse livro é a história de um diplomata no México no Dia dos Mortos. É uma história densa. São dois mundos completamente diferentes que se entrechocam, sabe? É muito, muito bonito. Muito bonito. Já fiquei com vontade de ler, Corinha. Você me dá a vontade, você fica falando, você fala dos livros de um jeito que dá vontade de ler todos, de comprar todos. Vou ficando agoniada que eu não consigo dar Ele, conta. essa personagem, esse diplomata, ele vai se perdendo num mundo de alcoolismo e de paixão. Ele está mortalmente apaixonado por uma mulher, mortalmente apaixonado pela bebida. Então, é uma coisa meio delírio, meio lucidez, com aquele vulcão, porque é um vulcão ali, né? A gente está no México, tem vulcões ali para todo lado. Aquela loucura do Dia dos Mortos, de caveiras que vão e vêm, gente nas ruas, aquele calor. É sensacional. Você sabe que o filme, inclusive, é tão bom que o filme foi, eu considero até hoje, o único filme que me passou a sensação física de calor. Com todos os filmes de deserto, eu já vi de tudo, aquele ambiente sufocante do filme, aquilo me deixou com uma sensação fisicamente desconfortável dentro do cinema, para você ter uma ideia. Sei. Eu não sei se a gente encontra. É isso que eu ia te perguntar. A gente encontra esse filme para assistir?
Pois é, o filme é do John Huston, você imagina, não é qualquer diretor que fez esse filme, né? Deixa eu E ver aqui. o diplomata é o Albert Finney. Ah, que legal. Pois é, então é um super livro, mas um super filme. Mas o livro é tão bom quanto o filme, sabe? Eu sou apaixonada por E essa é, história. e é raro, né, a gente gostar tanto do filme depois que a gente lê o livro, né? Porque normalmente o filme ele dá uma freada na nossa imaginação, né? E a gente acaba que se frustra muitas vezes, porque você fala, mas eu não imaginei o personagem assim, né? Essa pessoa não era assim na minha cabeça. Então tem gente que nem gosta de assistir o filme quando gosta muito do livro, né? Mas nesse caso foi um caso que o filme me deixou totalmente satisfeita. E isso que eu adorava o livro e adoro e considero assim um dos grandes romances do século passado, mas realmente considero. Adoro esse livro. Muito bem. Mais alguma dica, Corinha? Ou fica nessa? Fico nessa, eu amo esse livro. Eu estou tão feliz que saiu uma nova edição, porque se passaram muitos anos agora sem que houvesse edição nova dele. Não, eu já anotei e já está na minha lista. Eu tenho só uma pilha crescendo de livro aqui, ó. Só dica sua. Tem que dar conta de ler tudo isso, Cora. Mas esse livro é tão bom, cara, tão bom. Eu vou até reler. Eu gosto É, tanto dele que vou reler. já está aqui na minha lista. Olha, hoje eu quero falar sobre um projeto que é um projeto super especial de uma amiga minha de longa data, de quem eu gosto muito. O nome dela é Lara Navarro. Ela, além de uma pessoa muito querida, é uma super professora de yoga. E ela acabou de criar um perfil no Instagram, que é o @yoga do futuro. O Yoga do Futuro é um projeto que fala de autorresponsabilidade e cuidado através da prática de yoga, essa prática que é tão importante, milenar, né? A Lara gravou pra gente uma sonorinha, um depoimento, e a gente vai ouvir agora explicando mais ou menos o que é a Yoga do Futuro. Yoga do Futuro é uma escola, no momento online, também uma comunidade pensante, de pessoas que querem se agregar, de mentes antenadas, que estão interessadas em transformações planetárias para o bem da comunidade global. Então, exatamente, usar a ferramenta chamada yoga, uma ferramenta milenar para ajudar o cidadão do século XXI e dos próximos séculos. E como se ajuda? Usando a abertura de mente, a transformação de mente, que é o objetivo principal da yoga, para que então haja uma transformação do cidadão, né? E a gente possa realmente dar a nossa contribuição. Então, é exatamente uma escola pensante que traz essa chamada para a ação responsável, todas as questões de sustentabilidade hoje em dia, mas sempre embasada nas escrituras sagradas, na tradição milenar. Então, digamos que é uma atualização da tradição milenar. Muito bem, tá aí o depoimento da Lara explicando o que é o Yoga do Futuro. Beijo para você, Larinha, e todo o sucesso do mundo nesse projeto. E aí, o mais legal de tudo isso é que toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, a Lara dá uma aula maravilhosa nesse perfil, @Yoga do Futuro, lá no Instagram, com direito a um papo de introdução, às práticas e um relaxamento no final. E aí eu resolvi dar essa dica, Cora, para os nossos ouvintes, porque, bom, primeiro porque o que é bom a gente divulga mesmo, né? E porque eu acho que esse momento tão estranho que a gente está vivendo, tão triste que a gente está vivendo, né, pede esse tipo de prática, né? Faz uma senhora diferença se você puder fazer, parar um pouquinho, fazer, nem que seja uma vez por semana, que é o que está acontecendo no perfil, você fazer uma prática de yoga ou uma outra prática qualquer que você, né, com a qual você se identifique, mas nesse caso eu estou falando da yoga, e que é tão benéfica para a mente e para o corpo, que eu acho que nesse momento a gente está precisando muito tratar bem do nosso corpo e tratar bem da nossa mente. Então, você não vai poder fazer, Corinha, porque 8h30 da manhã você acabou de deitar, Não, né? 8h30 da manhã eu estou no 15º sono. Exatamente. Mas olha, eu estou fazendo toda segunda-feira e acho que para os nossos ouvintes que acordam cedo, vai lá, é de graça, é gratuito, sabe? E é uma aula tão maravilhosa. A Lara tem uma maneira de falar, uma maneira de comunicar e também dá aulas tão maravilhosas. E essa yoga é uma yoga que é para todos. Praticamente os exercícios todos são de Hatha Yoga, que é mais focado na respiração, e exercícios também que são possíveis, sabe? Não é aquela, porque às vezes fala yoga, a pessoa fala, não, aquela yoga que você se
com tosse todo. Não, não é isso. Na segunda-feira, às 8h30, é uma coisa que é possível para todo mundo. Então é isso, assim, bem-estar, né? Mente sã, corpo são. Eu acho que nunca é demais a gente dar esse tipo de dica, né, Corinha? Não, acho perfeito, muito bom. E olha, você pode, inclusive, se você mudar os seus hábitos, para você voltar a mergulhar como você quer, você pode começar por uma aula de yoga mudando seus hábitos, né? Aí vai ter que dormir 11 horas da noite. Aí você faz uma aula de yoga bem cedinho de manhã, depois você dá uma andada na lagoa. Olha, acho que ainda precisa de outra pandemia para que isso aconteça. Mas... Ai, tá certo, Corinha. Olha, a gente fica por aqui. Se você, nosso querido ouvinte, quiser falar com a gente, já sabe, @aquelas2podcasts. Estamos lá recebendo críticas, sugestões, respondendo as perguntas de vocês. E vocês são super bem-vindos sempre. Certo, Corinha? Perfeito, meu bem. Então, um beijo para você. Semana que vem a gente se encontra com certeza. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.